Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Pai Celestial. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Eterno. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono, como Teus filhos, eu, meus irmãos e minhas irmãs, para Te pedir perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a fazer a Tua vontade. Nos ajuda a Te obedecer. Nos ajuda, Pai, a ser instrumentos em Tuas mãos. Nos conceda o Espírito Santo, Pai, para que Ele possa nos dar entendimento, para que Ele possa nos ajudar nessa caminhada final. É em nome dEle que Te pedimos, hoje, sempre. Amém. Bem, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar sobre o que significa que somos todos um em Cristo, que é o nosso amado Salvador Yahushua. Esse é o nome dele verdadeiro. Yahushua desejava que a igreja, que somos nós, eu e você, fôssemos unidos nele, unicamente nele. Vou explicar para vocês como é essa união. Está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 27 e 28. Porque todos vocês que foram imersos, ou seja, batizados, mergulhados, afundados no Messias, se revestiam do Messias. Desse modo, não existe diferença entre judeu e grego, nem entre escravos e pessoas livres, nem entre homens e mulheres, porque todos vocês, eu e você, meu irmão, minha irmã, são um por estarem unidos em Yahushua, o Messias. A partir do momento que eu e você somos batizados por imersão, nós morremos para este mundo, a velha criatura morre ao mergulhar e ao sairmos das águas, nós nascemos nova criatura. Existem diferenças gritantes entre os cristãos. Seja culturalmente ou teologicamente, os cristãos têm muitas diferenças. No entanto, em Yahushua, nosso Salvador e único intercessor, não existe outro que possa interceder por nós junto ao Pai Celestial, a não ser o Filho do Altíssimo Yahu, nós somos um. Ou seja, através da nossa fé em Yahushua é possível alcançar unidade. Nesse sentido, as diferenças culturais e teológicas devem ser deixadas de lado. É exatamente isso que Yahushua almeja, que sejamos um nele, assim como ele e o Pai são um. João capítulo 10, versículo 30. Ele e o Pai estavam unidos, inclusive quando ele estava aqui na terra, porque ele clamava pelo Espírito Santo do Pai. E o Espírito do Pai, o Espírito Santo do Pai habitava nele e dava força a ele. E assim, nós também precisamos clamar o Espírito Santo do nosso Salvador e o único intercessor, para que ele habite no meu templo, no seu templo, que foi comprado com sangue precioso na cruz do Calvário, que é o nosso corpo e que não nos pertence. Logo, o que nos une é a salvação oferecida por Yahu, nosso Pai Celestial, através de seu Filho, Yahushua. Cada pessoa é reconciliada com Yahu através do sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. Com isso em mente, devemos nos concentrar naquilo que nos une como igreja ou templo com Yahushua. Isso significa dizer que precisamos romper barreiras étnicas, culturais e sociais para vivermos para Yahushua e com Yahushua habitando em nós, no meu corpo e no seu corpo, através do Espírito Santo dele, de Yahushua, o Filho de Yahu, nosso Pai Celestial. Está escrito
em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois disso olhei, isso João falando, e vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, na presença do Cordeiro, que é Yahushua, nosso Salvador, trajando compridas vestes brancas e tinham folhas de palmeiras nas mãos. Através da pregação do Evangelho, nós fomos alcançados por Yahu de todas as nações, tribos e raças. Essas diferenças são perceptíveis através de nossa língua, aspectos físicos e crenças culturais. Além disso, também existem diferenças nas classes sociais. Está escrito em Romanos, capítulo 2, versículo 11, e também em Atos, capítulo 10, versículo 34. Pois para com o Eterno não há acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Para Ele, estamos todos no mesmo nível. Unidade. O desejo de unidade da igreja foi um pedido de Yahushua para seu pai Yahu. Está escrito em João, capítulo 17, versículo 11. Disse Yahushua: Eu não ficarei mais no mundo, mas eles continuarão no mundo, e eu vou para junto de você. Pai Imaculado, proteja-os no poder do seu nome, o nome que você me deu, para que eles sejam um, assim como somos nós. Logo, a igreja que somos nós se torna uma só em Yahushua, sendo um só corpo nele. Nós nos unimos a ele, um único corpo. Está escrito em Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Salvador, uma só fé, uma só imersão. Só existe um batismo verdadeiro. Um só Criador e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, fala sobre as diferenças, mas enfatiza que em Yahushua, nosso Salvador, recebemos unidade. Está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Desse modo, não existe diferença entre judeu e grego, nem entre escravos e pessoas livres, nem entre homens e mulheres, porque todos vocês são um por estarem unidos em Yahushua, o Messias, o Filho do Altíssimo Yahu, nosso Pai Celestial. As distinções perdem sua importância por conta daquilo que o nosso Salvador Yahushua fez por nós. O apóstolo Paulo explicou, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 e 13. Porque assim como há apenas um corpo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Também assim com o Messias. Assim, por meio de um único Espírito, todos nós, judeus e gregos, escravos e livres, fomos imergidos, mergulhados, afundados, batizados num único corpo, e a todos nós foi dado a beber de um único Espírito. Cada membro deve trabalhar em seu lugar designado. A vinha
tem muitos ramos. Mas, embora todos os ramos sejam diferentes, não conflitam entre si. Na diversidade há unidade. Todos os ramos obtêm sua nutrição de uma só fonte. Isso é uma ilustração da unidade que deve existir entre os seguidores do nosso Salvador Yahushua, em suas diferentes linhas de trabalho. Todos têm apenas uma cabeça. O mesmo Espírito, em diferentes maneiras, atua por meio deles. Existe ação harmônica, embora os dons difiram. Estudem este capítulo. Nele vocês verão que a pessoa que está verdadeiramente unida com o nosso Salvador Yahushua, o Filho do nosso Pai Celestial Yahu, não agirá como se fosse em si mesma um todo completo. A perfeição da igreja, que somos nós, eu e vocês, não depende de todos os membros estarem enquadrados no mesmo molde. Nosso Pai Celestial Yahu chama cada um a tomar seu lugar, a cumprir o propósito a seu respeito, a fazer a obra que lhe é designada segundo a capacidade que lhe foi dada. Assim, devemos buscar preservar a unidade em Yahushua, nosso Salvador, através da fé, da oração, do amor, da obediência e da pregação do Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, se nós estamos verdadeiramente ligados à videira, nós vamos dar bons frutos. Nós precisamos estar ligados a Yahushua, porque sem Ele nada podemos fazer. E aquele que não estiver ligado a Ele vai secar, vai morrer espiritualmente. E como diz a palavra, depois de seco, tem que jogar no fogo e queimar. E se nós estamos ligados à videira, que é Yahushua, o nosso Salvador e único intercessor, não tem como eu e você, meu irmão, nos perdermos. Impossível. Impossível. Que possamos estar a cada dia fortalecidos nele, porque é nele, é dele, somente dele é que vem as nossas forças. Nós precisamos dele. E se uma raiz está cortada da árvore, nós vamos morrer espiritualmente. Que o Altíssimo continue te abençoando grandemente, meu irmão, minha irmã. E que a paz dele esteja sempre conosco. E que o Espírito Santo habite sempre em você e em mim. Amém.